Senhoras e senhores, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Hoje vamos trazer para você uma exploração da ciência quântica por trás da conexão mente-corpo, como os pensamentos se transformam em coisas de acordo com a biologia quântica. Isso é uma pergunta que muitas pessoas têm feito há milhares de anos. Como, se é que afetam, nossos pensamentos afetam a nossa realidade todos os dias? Nas últimas décadas, a atenção a tópicos como lei da atração e a conexão da mente com o corpo simplesmente explodiu. No entanto, embora todos os métodos que supostamente nos ensinam a manifestar nossa vida sejam incontáveis na nossa vida onírica, os dados científicos que exploram esse campo são relativamente escassos. Todos os livros de desenvolvimento pessoal existentes reiteram a importância da mentalidade. Mas você já se perguntou por que exatamente a mentalidade é tão importante? Se for visto do ponto de vista biológico, como os nossos pensamentos e sentimentos afetam nossos comportamentos, nossa percepção e nossa realidade todos os dias? E por que as pessoas que irradiam alegria, paz, compaixão também parecem ser as pessoas mais felizes? Qual é o principal corpo de evidência científica que explica como nossa mente afeta se estamos cheios de energia ou mal conseguindo passar os dias? Nesse vídeo vamos explorar essas questões do ponto de vista mais fundamental da ciência, que é o nível quântico. Para resolver qualquer problema, devemos primeiro identificar a causa raiz desse problema. Caso contrário, acabaremos colocando apenas um curativo sobre o sintoma. Muitas vezes, fazemos isso quando se trata do nosso bem-estar, sem perceber plenamente que a raiz de todos os nossos problemas vem de dentro de cada um de nós. Existem inúmeros benefícios em entender a nós mesmos e a conexão mente-corpo a partir de um nível quântico. E você vai ver como esses insights podem ajudar a aprimorar a humanidade. E também você, para um mundo mais feliz, porque eles nos fornecem não apenas a esperança de que podemos mudar de dentro para fora, mas também um meio prático de fazer essas coisas. Ao entender como nossa mente afeta nosso corpo por meio dos processos de percepção sensorial, podemos mudar nossos estados mentais e também nossos estados físicos, para simplesmente realinhar com nossas intenções e os nossos objetivos. Esses insights pode encorajar mais pesquisas no campo da saúde mental, para simplesmente identificar maneiras de prevenir e tratar algumas das doenças mentais mais comuns, como estresse, ansiedade, depressão. Ao abordar as causas profundas desses sintomas, em vez de seus próprios sintomas em si, chegamos a um passo mais perto de diminuir sua prevalência e sua frequência sobre nós. Esses insights podem encorajar mais pesquisas em todos os campos da ciência para nos aproximar de encontrar uma teoria unificada que combine os mundos clássico e quântico, e também para descrever como todas as forças da natureza interagem em um nível fundamental. As descobertas por trás dessas pesquisas podem ter implicações em todas as áreas de nossas vidas, em todos os dias, desde a tecnologia à saúde, desde relacionamentos ao nosso bem-estar emocional. Esse vídeo é baseado num livro chamado A Vida no Limite, a maioridade da biologia quântica, do físico Jim Al-Khalili e do cientista de genética molecular John Joy McFadden, da Universidade Surrey. Mas é claro que existem inúmeros livros que abordam muitos dos conceitos que serão apresentados ao longo desse vídeo. No entanto, a razão pela qual usei esse livro é que os autores desse livro parecem duvidar da conexão mente-corpo e da possibilidade de fenômenos extrasensoriais. Na minha opinião, suas descobertas servem para enfatizar ainda mais a evidência da conexão mente-corpo. Eles também apontam para uma possível explicação de como nossos próprios pensamentos e sentimentos afetam nossa saúde, nossas interações uns com os outros e a qualidade geral de nossa vida diária. Se você não tem interesse em ciência, talvez você até ache muito fantasioso tudo que eu vou falar nesse vídeo. Mas se o mundo quântico
e a ideia de finalmente chegar à raiz da razão por trás dessa conexão mente-corpo fascina você, então você vai fazer um passeio alucinante e emocionante pelo maravilhoso mundo da física quântica. E agora vamos para finalmente a parte divertida, o mundo quântico de transformar pensamentos em coisas. Como por exemplo, como os pássaros sabem que caminho é o sul. Em A Vida no Limite, o autor começa explorando a questão de como as aves migratórias sabem para onde ir quando se dirigem para o sul no inverno. O que há dentro de seu corpo que detecta o campo magnético da Terra e ajuda essas aves a viajar para climas tropicais e quentes. Historicamente, tem havido um grande desafio em abordar essa questão de um ponto de vista puramente clássico. A quantidade de energia que irradia do campo magnético da Terra é inferior a 1/1000º da energia necessária para causar uma mudança no corpo do pássaro. Isso se falando no nível biomolecular. Se a nossa compreensão da física clássica não nos permite explicar como a energia eletromagnética pode afetar os organismos vivos no nível molecular, então que campo da ciência pode nos ajudar a aprofundar nossa compreensão? Entre no mundo assustador e encantador da física quântica. É aqui que reside a resposta para a questão dos pássaros serem capazes de navegar para os trópicos, na interseção quântica de partículas, moléculas e pelo seu próprio eletromagnetismo. Vamos descer um pouquinho mais para o nível quântico. Para obter uma apreciação mais profunda do papel que a física quântica desempenha em cada pensamento que você tem, ou cada pensamento que nos move, é útil observar como ela permeia nossa existência todos os dias. Olhe para sua mão. De que sua mão é feita? Se você aumentasse o zoom suficiente, veria células. De que são feitas essas células? Proteínas complexas, DNA e outras estruturas orgânicas. De que são feitas todas essas coisas? De que são feitas as moléculas? As moléculas são feitas de átomos. Mas de que são feitos os átomos? Prótons, nêutrons, elétrons. A certa altura, eu pensava que os átomos eram indivisíveis, e por isso eram chamadas de partículas elementares. Com mais avanços na tecnologia, os cientistas conseguiram continuar mergulhando mais fundo. Elétrons e quarks, o material de que os prótons e nêutrons são feitos, parecem ser as partículas elementares mais compreendidas entre o público em geral nesse momento. Os físicos, no entanto, podem passar de uma coisa para outra ainda mais profunda. O mundo dos bósons, dos leptons, dos gluons, dos gravitons e outras belezas que existe no desenhar de uma física quântica. Quanto menor a escala, mais vemos como essas partículas subatômicas interagem com as forças do eletromagnetismo, com as forças da gravidade e das forças nucleares forte e fraca. Os próprios átomos ou partículas elementares não são reais. Eles formam um mundo de potencialidades, ao invés de um mundo de coisas ou fatos. É aqui que eu paro para observar que toda vez que identificamos outra partícula elementar, ainda somos nós que estamos observando, ou nós que estamos descrevendo ela. Como humanos, somos limitados por nossas percepções sensoriais e nossas próprias tecnologias que sempre têm um pé no mundo da física clássica, ou no mundo clássico da matéria. Somos nós que rotulamos e nomeamos essas partículas conforme encontramos a evidência matemática que mostra sua prevalência. E isso não significa que não existam outras maneiras de dividir as partículas subatômicas. Isso simplesmente significa que ainda não descobrimos a matemática que nos permite entender a partir de nossos níveis atuais de percepção. De qualquer forma que chamamos essas partículas subatômicas, o resultado final é que você e eu somos feitos delas. Essas partículas interagem umas com as outras, no nível quântico. Na medida em que as leis da matemática se referem à realidade, elas não são certas. E na medida em que são certas, não se referem à realidade. O autor do livro fornece um ótimo exemplo de como as partículas subatômicas podem acabar sendo liberadas como energia eletromagnética, através de uma breve explicação de como a luz solar funciona. Quando os núcleos do átomo de hidrogênio no Sol se fundem, a energia liberada é o que conhecemos como radiação eletromagnética, a luz e o calor que percebemos. Agora, só para entender, como os prótons nos átomos de hidrogênio ficam próximos o suficiente para se fundirem, simplesmente via tunelamento quântico. Embora a ciência por trás do tunelamento quântico
esteja além dessas coisas que eu estou te falando nesse vídeo, mas que são brevemente abordadas nesse livro que eu estou te falando, é apenas um de muitos fenômenos estranhos da física quântica, alimentado por outro conceito muito poderoso, mas também contraintuitivo, que é a superposição quântica. Como Ali Khalili explica, a superposição quântica explica como as partículas podem fazer 2 ou 100 ou 1 bilhão de coisas ao mesmo tempo. Isso significa que as partículas podem mudar de forma, e na verdade elas fazem isso de uma forma muito regular. Se o núcleo de um átomo tiver muitos prótons e nêutrons, ele se equilibra, transformando o excesso de partículas de prótons e nêutrons, ou vice-versa, ou uma coisa ou outra. Isso também é conhecido como processamento de beta-decadência. Nesse ponto do vídeo, sinta-se à vontade para colocar a música da zona crepuscular. E quando fizer essas coisas, pense nas implicações que isso tem sobre todos nós ao longo de nossos dias. Se as partículas elementares podem se transformar de um estado para outro e pode existir em vários lugares ao mesmo tempo, e se somos feitos dessas partículas elementares, o que isso te sugere sobre nossa capacidade de moldar nossa realidade? Tudo que chamamos de real é feito de coisas que não podem ser consideradas reais. Se a mecânica quântica não chocou você de uma forma profunda, você ainda não a entendeu. E caso você ainda não esteja viciado na incrível maravilha da física quântica, deixe-me apresentar outro conceito que será essencial ao longo de nossa discussão nesse vídeo. É uma característica do mundo quântico que permite que as partículas se movam mais rápido que a velocidade da luz. Conheça o emaranhamento quântico, o fenômeno que permite que as partículas que já foram combinadas influenciem de uma forma instantânea umas às outras, independente da distância que uma tiver da outra. E para aquelas pessoas que estão no meio de nós que concordam com a ideia da teoria do Big Bang, se tudo no universo foi um ponto, uma nuvem gigante de elementos primordiais, então isso significa que literalmente tudo nesse mundo está para sempre conectado através do emaranhamento quântico. Sim, é claro que eu estou falando de você e eu, você e seus entes queridos, você e seus inimigos, você e seus animais de estimação, você e cada árvore, flor ou objeto que você já viu. O emaranhamento quântico prova a interconectividade e a interdependência que existe em todos os organismos do universo. Também revela que nada pode ser separado de qualquer outra coisa, incluindo nossos próprios pensamentos sobre a vida e a sua pegada energética, se você quiser chamar assim. Portanto, antes de passarmos para o próximo nível desse vídeo, vamos resumir. Se tudo no universo é feito de partículas subatômicas, inclusive você e eu, então as leis quânticas devem operar em todos os níveis. Isso significa que, quer estejamos trabalhando na ciência sobre os rótulos da biologia, da química, da epigenética, da neurociência ou da astronomia, no nível fundamental das coisas, ainda estamos lidando com as leis da física. E junto com os modelos do mundo apresentado pela física clássica, que é essa que aprendemos na escola. Para entendermos verdadeiramente a nós mesmos e a vida, devemos entender também o mundo quântico, que rege as funções das partículas subatômicas. Os biólogos duvidam que as leis quânticas possam afetar organismos vivos em nosso nível normal de funcionamento, nosso nível de todos os dias. Mas finalmente, fenômenos quânticos foram detectados na ocorrência biológica, desde a fotossíntese até a maneira como nossas células produzem biomoléculas. Como poderíamos ser diferentes e separados das próprias coisas e processos de que somos feitos? No nível quântico, as partículas podem existir em vários estados ao mesmo tempo. Tudo no universo está para sempre conectado. As partículas podem afetar umas às outras de uma forma instantânea, mesmo sem atravessar os campos do tempo e do espaço. Embora a física quântica e a biologia já existam há muito tempo, o casamento das duas é um conceito relativamente novo, que apresenta muita esperança de nos ajudar a nos entender melhor. No entanto, de alguma forma, os cientistas sempre lutam com a ideia de que fenômenos biológicos também estão sujeitos às regras estranhas da mecânica quântica, como por exemplo a não localidade ou o próprio emaranhamento, o conceito de uma partícula exibindo a possibilidade
de estar em 2 ou 3 lugares ao mesmo tempo, ou de tudo no universo estar para sempre conectado, ou interconectado, ou emaranhado, ainda parece nos confundir quando se trata de aplicá-los a organismos vivos. E nós vamos te explicar por que isso acontece. Vamos definir a vida. Para descobrir como o mundo quântico imprevisível derrama no mundo clássico previsível, que é mais linear, os autores desse livro nos convidam a descompactar a definição de vida. Segundo a ciência, a vida é uma linha muito fina entre a matéria orgânica e a matéria inorgânica. Sabemos que toda matéria viva é composta exatamente dos mesmos átomos encontrados em um cometa que passa lá no céu noturno, ou nos grãos de areia que você encontra na praia. E nós somos, como diz o próprio Carl Sagan, literalmente feitos de poeira estelar. Então, como é que nós, como humanos, temos a capacidade única de saber que existimos? Se no nível subatômico somos feitos da mesma matéria, por que existe tanta diferença entre uma rocha e você, por exemplo? O que é que anima uma célula viva? O debate sobre a existência de uma força operacional mais profunda na vida é realmente muito profundo e permeou todos os campos da filosofia, todos os campos da religião e todos os campos da ciência desde o início da história humana. Todo animal se apresenta como uma soma de entidades vitais, cada uma das quais manifesta todas as características da vida. Na antiguidade, dizia-se que Aristóteles e outros filósofos gregos subscreviam o conceito de vitalismo. De acordo com esse princípio, as criaturas vivas são preenchidas com uma força vital, que está ausente nas criaturas inanimadas. E isso é, essencialmente, o que costumamos chamar de alma. Milênios depois, no século XIX, os cientistas descobriram que certas substâncias químicas que têm nas células vivas eram idênticas às sintetizadas em laboratório. A visão bioquímica da vida tornou-se então a visão predominante, mantida por muitos há séculos. E eles consideravam a vida como uma forma elaborada e termodinâmica. Os bioquímicos acreditavam que as células eram simplesmente aglomerados de compostos bioquímicos, operados por uma química baseada em movimentos moleculares que aparentemente eram aleatórios. As colisões moleculares liberam energia que é colhida para sustentar, manter e replicar a vida. Mas o que está por trás dessas colisões moleculares aleatórias? E como processos e funções ordenadas do corpo, como a precisão com que o DNA é replicado, surgem de tal desordem? A genética apresenta um ponto de entrada no mundo quântico. A cor dos seus olhos, a forma do seu nariz, aspectos do seu caráter, seu nível de inteligência, ou até mesmo a sua propensão a doenças, foram na verdade todas determinadas por precisamente 46 supermoléculas altamente ordenadas, os tais cromossomos de DNA, que você herdou dos seus pais. Com a descoberta da genética, os cientistas começaram a questionar como as leis do que é hereditário poderiam ser explicadas pelas leis da física clássica. O mundo clássico, que descreve o comportamento da matéria no nível macro das coisas, é todo sobre médias estatísticas. Só é confiável quando descrevemos o comportamento de objetos compostos por um grande número de partículas. E Erwin Chondraig, um dos pioneiros da mecânica quântica, sugeriu que quando olhamos para as coisas compostas de um pequeno número de partículas, como genes, por exemplo, devemos procurar as mesmas coisas em outro lugar. Se o fator hereditário fosse baseado em leis estatísticas clássicas, então deveria gerar vários erros, desvios das leis, no nível de 1 para 1000. No entanto, sabia-se que os genes podiam ser transmitidos fielmente com taxas de mutação de menos de 1 para 1 bilhão. Assim, a questão passou a ser esta: a vida, como seu comportamento ordenado, como as leis do que é hereditário, pelos quais os genes são replicados, pode ser explicada puramente por leis que são estatísticas? E a resposta de Chondraig foi não. Algo muito mais complexo e ordenado deve desempenhar um papel na inteligência da matéria orgânica, que são as regras da mecânica quântica. Agora é importante amarrar tudo isso de volta à pergunta original. Onde no esquema da ciência poderíamos descobrir mais sobre pensamentos que se transformam em coisas? Vejamos como os átomos se unem para formar moléculas, seja elas orgânicas ou não. Isso acontece quando os elétrons se chocam. Como esses elétrons colidem? Em sentido simplificado, seja pela emissão ou absorção de um pedaço ou um quanto de energia eletromagnética.
ou um fóton. Agora a estranheza quântica vem novamente. Do coração ao cérebro, ao nosso sistema nervoso, nosso corpo é um campo repleto de impulsos elétricos. Se pensamentos e sentimentos também são impulsos elétricos, e se todos os elétrons de fato colidem para formar partículas, como todas essas colisões, as energias dos nossos pensamentos afetam o mundo que vive ao redor de nós? Por que nossos corpos seriam excluídos do que chamamos de emaranhamento quântico? A ciência deve continuar investigando essas questões, estudando ainda mais os impulsos elétricos dentro do cérebro que se refere à nossa percepção, à nossa memória e os nossos pensamentos e sentimentos. É minha teoria que o mundo do eletromagnetismo, pensamento, sentimento, memória e o nosso próprio corpo físico colida de perto ou ainda mais abaixo do nível da respiração celular. A vida como ela aparece agora pode ser descrita como estando em um lugar no limite entre o mundo quântico e o mundo clássico. O debate sobre a força sustentadora da vida é de certo modo irrelevante. Quer estejamos falando de uma força vital, colisões bioquímicas aleatórias de moléculas ou leis quânticas de elétron, dançando com as forças da natureza, ainda estamos descrevendo o mesmo fenômeno da consciência. Estamos simplesmente olhando de diferentes ângulos. Poderíamos continuar ampliando para níveis menores de partículas subatômicas e forças para todo o infinito. No entanto, não devemos esquecer o fato de que ainda somos nós que procuramos. Estamos cientes de que estamos cientes. E estamos simplesmente adicionando rótulos para descrever algo que já estamos fazendo por descrição. Nossos pensamentos, sentimentos e emoções emitem uma frequência diferente. Nesse sentido, tem certos níveis de energia. Se uma forma de energia pode afetar a outra, e se tudo no universo está emaranhado, conectado, por que nosso mundo interior, nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas emoções não afetaria de uma forma tangível o mundo exterior? Nossa própria saúde, nossas próprias ações. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima. No próximo vídeo vamos abordar, dentro desse mesmo tema, como os pensamentos criam a realidade, que é quando a biologia quântica nos aproxima da resposta. Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.